Olá, crianças! Vamos começar então a nossa 18ª aula em rede. No dia 18/6. Observe que o 6, ele permanece. E o 6 aqui, ele indica o nosso mês, o mês de junho. Então, no dia 18/6, nós temos a nossa 18ª aula em rede. Qual é a nossa rotina? O que vai acontecer na nossa aula, na nossa 18ª aula em rede? Nós temos a correção da tarefa, depois nós temos o caderno de tarefa, depois nós temos o caderno de sala, que é o de língua portuguesa, o livro de história, nós vamos fazer uma correção e vamos fazer outra atividade, e para finalizar, as orientações. Tá? As orientações, elas permanecem iguais. Ainda não temos nenhuma novidade. Tá, pessoal? Quando houver alguma novidade, a gente faz umas novas orientações, certo? Então, vamos começar para o caderno de tarefa, vamos fazer a correção. No caderno de tarefa, havia a data da aula do dia e nós tínhamos que fazer a seguinte tarefa. Nós vamos fazer essa correção agora. Escreva os números de 100 até 300. Então, nós já fizemos de 0 a 100, de 100 a 200, agora de 200 até 300. Então, depois do 200, qual é que vem? 201, depois 202 e assim sucessivamente, assim até chegar no 300 e assim continua, tá? Essa atividade aqui, a prova vai corrigir no caderno quando a gente voltarmos, tá? Quando voltarmos, a gente vai fazer a correção. Depois dos números, nós tínhamos que ordenar as frases. Vamos ordenar as frases. A Pro deu várias palavras, mas que as palavras era para fazer uma frase. A palavra por si só, solta, ela não se torna, né, um sentido, né? Não tinha um sentido. Algumas palavras sozinhas têm sentido. A Protete falou que, mas como era para fazer uma frase, para mostrar que tem algo para fazer, tinha que organizar elas, né? Eu dei várias palavras e tinha que organizar. Então, lá na letra A, tinha muito, macaco, caco, inteligente, Como é que ficou então? Caco é um macaco muito inteligente. Quem fez assim, pode colocar certinho com lápis de escrever ou com lápis de cor, tá bom, pessoal? Letra B, vermelha, Ana, uma, linda, ganhou, bexiga. Certo, como é que ficou essa frase? Eu não lembro se a Pro trocou essa frase, se essa é assim, mas dá uma olhadinha no caderno de vocês que tá tudo certinho. Como é que ficou essa frase? Pro, eu tenho uma dica. Qual é a dica que você tem? Pro, eu lembro que nas outras vezes, essa atividade, você falava que a primeira palavra, né, que a frase começa com a letra maiúscula. Então, nós temos uma dica. Nós temos uma palavra dessas aqui que começa com letra maiúscula. Letra maiúscula, lembrando, é aquela que encosta nas duas linhas. Então, nós temos a Ana. Então, como é que ficou? Ana ganhou uma linda bexiga vermelha. Quem fez assim, pode colocar certinho com lápis de escrever ou com lápis de cor. Lembrando que todas as frases terminam com um ponto final, certo? Letra C, flutua ou no navio mar grande. Como é que a prof fez que ficou essa frase para ter um sentido? O navio flutua no mar grande. O começa com letra maiúscula, coça nas duas linhas e terminou com um ponto final. Quem fez o sentido da frase assim, coloca um certinho, tá, pessoal? Com lápis de escrever ou com lápis de cor. Próxima frase. D. Todo ovo a bota galinha dia. Como é que fica essa frase, então? A galinha bota ovo todo dia. Começa com letra maiúscula, termina com ponto final, certinho. Teve sentido na frase, então tá tudo ok. Coloquem certinho com lápis de cor ou lápis de escrever. E, uma, eu, azul, e tenho moto
branca. Então, como é que ficou? Opa, já tem uma dica. Eu tenho a palavra eu com letra maiúscula, então é a primeira que vai. Eu, o quê? Tenho uma moto azul e branca. Quem fez assim, pode colocar certinho, tá, pessoal? Joia. Deixe uma linha em branco depois dessa atividade. Lá no caderno de tarefa, então, vamos lá. Coloquem o nome da escola. Como é que é o nome da nossa escola mesmo? É colegião? Não, não é colegião. É Escola de Educação Básica São Lugero. Deixa uma linha em branco, São Lugero, 18. Ah, quem tá fazendo a tarefa outro dia, coloca o dia que fez a tarefa, tá? Não precisa ser aula do dia 18 que está fazendo, tem que botar a data que fez a tarefa. 18 de junho de 2020. O nome de vocês, para a gente treinar bastante, emendado, começa com letra maiúscula, encosta nas duas linhas, deixa uma linha em branco e escrevam tarefa. No caderno de tarefa, vocês vão copiar um pontinho agora, tá? Vocês vão copiar isso aqui, ó. Não esqueçam, copiar no caderno, letra emendada, tá, pessoal? No caderno de tarefa, vocês vão copiar assim, ó. Caderno de caligrafia, só isso. Isso é para eu poder explicar. Então, lá no caderno de caligrafia, vocês já escreveram assim, ó. Encontro das consoantes. Vocês já fizeram com brá, uma palavra com brá, uma palavra com bre, uma palavra com bri, uma com bru e uma com bru. Com blá, balá, com blê, com bli, com blu. Agora, nós vamos fazer uma palavra com crá, crê, cri, cro, cru. Depois de escrever uma palavra, uma só, tá? Com crá, com crê, cri, cro, cru. Depois vocês vão fazer uma palavra com clá, clê, cli, clô, clô, clu. Pronto, essas sílabas que a gente fala, esses encontros, eles podem estar no meio da palavra? Sim, quer ver? Ó, escrever o crer, crer, ele vai no meio da palavra, tá? Então, não tem problema pôr no meio. Depois, deu para entender isso aqui? Qualquer dúvida, nas terça-feira eu tiro as dúvidas, tá, pessoal? Nas terças, para estar disponível para poder tirar as dúvidas da tarefa. Deixa uma linha em branco e temos um livro de matemática, páginas 58 e 59. No livro de matemática, vocês fizeram a última atividade, vocês fizeram aquele gráfico da data de aniversário. Depois a prova vai corrigir quando nós voltarmos, tá, pessoal? A prova vai corrigir no livro quando a gente voltar para ver se está tudo certinho, tudo ok. Eu sei que na página 58, vocês vão fazer a leitura. E outra coisa também, além dessa leitura aqui, ó, da página 58, tá? Eu quero dizer para vocês que eu percebi que a professora de educação física, tá? Ela está fazendo o quê? Ela está falando sobre as brincadeiras antigas, as brincadeiras que os vovô, que a vovó, até que o pai e a mãe brincavam, tá? Até ainda não mostro para vocês como é que é a brincadeira do elástico, eu brincava muito de brincadeira do elástico. Nós temos aqui no texto cabra cega, amarelinha, esconde-esconde, bolinha de sabão. Ela deu bastante atividades antigas. Vocês vão fazer essa leitura aqui, que é também com brincadeiras antigas. Só que nós temos a representação de um quadro que tem artes também, de um quadro que o Portinari, e depois vocês vão ver quem é o Portinari, que é a professora de artes, ele fez um quadro muito bonito sobre as brincadeiras. Depois, qual é a atividade que a Pro precisa de vocês, tá? A atividade A e B. Essa é a atividade que a Pro precisa de vocês. É gráfico, tá, pessoal? Primeiro a gente preenche a tabela, tá? Aí vocês têm as informações que precisa fazer aqui em cima, tá? É uma pesquisa. Preencha a tabela sobre brincadeiras antigas.
Aí é quantidade de votos com marquinha, com risquinho, e depois vão preencher o gráfico. Ok, pessoal? Essa é a nossa tarefa de hoje, da nossa 18ª aula. Então, conforme a nossa rotina, nós temos, depois da tarefa, nós temos o caderno de sala de língua portuguesa. A última atividade que nós fizemos no caderno de língua portuguesa era sobre comunicação verbal e comunicação não verbal. Vamos lembrar, comunicação verbal é a comunicação sem fala e escrita, é só através de figuras, de imagens, né? Nós fizemos no caderno de língua portuguesa, a Pro deu um monte de imagens, de símbolos, né? E tinha que descrever. Essa atividade a Pro vai corrigir também no caderno, tá? Porque se a Pro recebe a imagem, a gente não consegue ver bem o que está escrito por causa do lápis. Então a Pro precisa depois fazer a correção. Mas a Pro queria receber, certo? Então, nós tínhamos lá algumas imagens, por exemplo, de ir no banheiro, né? No banheiro feminino ou masculino. Tinha também algumas imagens, deixa eu lembrar, de estacionar, não pode estacionar, né? Tinha essas imagens. Essas imagens que a Pro deu para vocês colarem no caderno, era comunicação não verbal. E a comunicação verbal é onde tem a escrita e tem a fala. Então, tudo que tiver escrito e fala é comunicação verbal. Tudo que tiver só desenho, imagens, culturas que não tem, que vocês que tem que olhar e pensar o que quer representar, qual é a mensagem que quer ser transmitida, ali é uma comunicação não verbal, certo? Entenderam bem? Comunicação verbal e comunicação não verbal. Depois dessa atividade, deixe uma linha em branco, coloquem a data no caderno de língua portuguesa, a data de hoje, o dia que vocês estão fazendo a tarefa, o nome da escola, né, inteirinho, Escola de Educação Básica São Rogério, deixe uma linha em branco, São Rogério 18 de junho de 2020, o nome da Pro, para saber que foi a Pro que deu essa aula, para o caderno ficar organizado, o nome de vocês, tá? E agora escrevam lá assim, ó, pontinho colorido, tá? Coloquem lá um pontinho colorido e escrevam assim, ó, nossa língua. Falando em nossa língua, qual é a nossa língua? Qual é o nosso idioma? Hein, pessoal? Vamos pensar um pouquinho. Qual é a nossa língua? Qual é o nosso idioma? Fique ligado, pensa um pouquinho. Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber! Então, qual é a sua dúvida? Por que a gente fala português? Por quê? Que língua que a gente fala aqui no Brasil? Português. Português, muito bem. Português a gente só fala aqui no Brasil? Não, a gente pode falar em outros países também. Só se for no Rio de Janeiro. Ah, é mesmo, no Rio de Janeiro fala português também. Por que a gente fala português e não fala brasileiro? Por que a gente fala português, você sabe? Porque é a nossa língua. Em outros países falam outras línguas? Sim. Que outra língua que a gente poderia falar? Inglês. Ah, inglês. Mas e o português, é fácil ou é difícil de aprender? É fácil. É fácil? Sim. Você fala tranquilamente sem nenhum problema? Sim. Oi, Felipe, tudo bem? Olá, Ludi, tudo bem e você? Ai, tudo ótimo. Melhor agora que você vai me explicar por que nós falamos português, né? Afinal, assim, um historiador como você deve saber dessas coisas, não é? Sim, Ludi, mas eu vou começar contando que nem sempre se falou português no Brasil. Na nossa terra viviam muitos índios e eles falavam diversas línguas indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, em 1500, a língua portuguesa veio com eles. Os primeiros a terem contato com os índios no Brasil foram os jesuítas. Eles acabavam falando uma mistura de português e de língua indígena, a chamada língua geral. Puxa
Puxa vida, mas quando que eles começaram a falar o português assim mesmo aqui no Brasil? Cerca de 250 anos depois, houve um decreto que tornava obrigatório o uso da língua portuguesa no Brasil. As pessoas foram aprendendo ao longo do tempo e aí se passou a falar o português. Puxa vida, e agora todo mundo fala igual, não é mesmo? Sim, mas algumas palavras são diferentes. Mineiro adora falar trem ao invés de coisa. No Nordeste, quando alguém comeu bastante, diz que está fastiado. No Sul, quando alguém vai montar a cavalo, se usa a expressão alçar a perna. Se você ouvir égua de largura no Norte, é porque alguém está com sorte. Abóbora e jerimum é a mesma coisa, mas em cada lugar se chama de um jeito. Nossa, que divertido! Da próxima vez que eu for viajar, eu vou tentar aprender uma palavra nova. Boa ideia. Mais alguma dúvida, Lud? Não, era só isso mesmo. Obrigado, Felipe, pela sua ajuda, viu? Foi ótimo. Por nada, até mais. Tchau, tchau. E vocês, ticuricos, gostaram da explicação? Obrigada, Lud. Tchau. Então é isso aí. Até o próximo... Não se esqueça de se inscrever aqui, no nosso canal. E também não perca todos os outros vídeos. Um beijo. Depois de assistir esse vídeo, que eu espero que vocês tenham gostado, copiem no caderno. Letra A, pontinho colorido, copiar no caderno. Pontinho colorido, copiar no caderno, tá, pessoal? Letra A é para se organizar, tá? Qual é a nossa língua e nosso idioma? O que será que significa? Idioma é quando um país, né, todos os países, todos os lugares têm uma língua, um idioma, né? Então, qual é a nossa língua? Qual é o nosso idioma? Para vocês responderem, tá? B, por que falamos essa língua e não outra língua? Porque o vídeo mostrou. Por que a gente fala essa língua e não outra língua? O vídeo bem legal, ele explicou bem direitinho. C, que outras línguas podemos falar? Será que a gente pode falar somente um idioma? Somente 2 idiomas, 2 línguas? E quais que a gente poderia falar? Que outras que vocês conhecem? D, qual foi a nossa primeira língua? A Pro tá falando não a língua da nossa cidade. A Pro tem que achar um mapa do Brasil para mostrar para vocês. A gente está falando de todo o Brasil, do nosso país, tá? A Pro tá falando do nosso país. O nosso país, qual foi a nossa primeira língua do nosso país? Certo, pessoal? Então, lá no caderno de língua portuguesa, vocês vão fazer essa atividade, certo? Combinado, então. Vamos para o livro de história. Conforme a nossa rotina da nossa 18ª aula, agora nós temos o livro de história. No livro de história, nessa parte que nós vamos fazer a correção, na página 65, nós estamos falando outra forma de organizar as atividades durante o ano. Ele mostra, o texto ele fala de um povo indígena, A gente não teve tempo de conversar na sala, né? A gente já estava, né, no recesso, na pandemia, né? Então nós não conversamos durante. Mas quem são os povos indígenas? O que é os povos indígenas? O que ele trouxe para nós? Quem são essas pessoas? Né? São pessoas? O que eles nos trouxeram? Vamos pensar um pouquinho. Herança indígena na cultura brasileira. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já viviam aqui. Como sabemos, a maioria foi dizimada e hoje restam poucas tribos em nosso país. Apesar disso, os índios contribuíram em vários aspectos na formação da sociedade brasileira, deixando de herança palavras em nosso vocabulário, alimentos e pratos da nossa culinária, além dos costumes.
Nosso vocabulário traz muitas palavras de origem indígena. Dentre elas temos capivara, cupim, cutia, gambá, guará, jabuti, jacaré, abacaxi, açaí, aipim, caju, capim, arapuca, biboca, caipora, carioca, catapora, curumim, jururu, paçoca, Amapá, Copacabana, Curitiba, Goiás, Guarujá, Ipanema e Itapuã. Na alimentação temos temperos como gengibre e cominho, alimentos que aprendemos a consumir com os índios: palmito, mandioca, abóbora, peixes, açaí, milho, amendoim, batata doce, feijão, tomate, coco e castanhas. São pratos típicos de origem indígena: a tapioca, a muqueca, o caruru, beiju, mingau, pirão, pamonha e pipoca. Bebidas que aprendemos a consumir com os índios: erva mate, licor de jenipapo e licor de pequi, frutas, mamão, graviola, bacuri, ingá, goiaba, biribá, cacau, umari, uxi, mangaba, cupuaçu e ajiru. Os costumes que aprendemos com os indígenas são descansar na rede e tomar banho todos os dias. Os portugueses não tinham esse hábito. No folclore existem várias lendas de origem indígena, tais como Curupira, Iara, lenda da mandioca, lenda do boitatá, o boto, lenda do guaraná e muitas outras. São objetos de origem indígena: as redes, jangadas, canoa, armadilhas de caça e pesca. Algumas técnicas aprendidas com os índios: trabalho com cerâmica, preparo da farinha, o parto de cócoras e muitos outros. Também o uso de ervas medicinais. Como vimos, os costumes indígenas foram incorporados em nossos hábitos, contribuindo assim para a formação da cultura brasileira. Então, como nós já aprendemos um pouquinho das tradições, das comidas típicas, né, dos alimentos, do vestimento, da cultura, né, das tradições que eles têm, da linguagem que eles deixaram para nós, muito parecido com a nossa, né, porque veio lá deles, do grupo, né. O livro, ele traz um grupo que um grupo fala do grupo indígena lá do Acre, né, é de um estado, um outro estado, mas em Santa Catarina nós ainda temos um grupo indígena, tá, pessoal? Em Santa Catarina, nosso estado, tem um grupo indígena. Então, esse povo, tá, ele mostrou-se a mudanças no tempo, ele muda o tempo que eu tô falando é o clima, né, e eles, aí vocês tinham que fazer a atividade de número 1,
tá? E o número 2. Aí diz assim, ó, quando os indígenas desse povo têm férias? Quando chove muito, né? Eles trabalham menos por causa da chuva, porque aí o rio enche, né? Ele enche muito e aí pode às vezes ter até enchente. Enchente é quando alaga tudo, então aí acaba os índios não trabalhando. E aí nós temos quanto que é o tempo de caçar, que é a próxima pergunta para esse povo indígena. Quando é o tempo de caçar e de pescar? Quando que é o tempo deles? Quando eles têm de caçar e de pescar? O que vocês responderam? Hein, pessoal? Depois de plantar, né? Depois de plantar, o tempo é tempo bom de caçar, porque os animais ficam gordos, né? Então, olha só, tá lá no texto, tá, pessoal? A respostinha tá bem no texto, é só ler e responder. A Pro não vai escrever, porque esse livro é o livro da filha da Pro e ela que tem que responder. Então, vamos lá. Qual é a atividade que nós vamos fazer? Lá na página 64, 66, tá? Aqui, vamos lá aqui que eu vou explicar para vocês agora. Esse povo indígena lá do Acre, ó, tarefa, livro de história, página 66, tá? Esse povo indígena, o José Mateus, que ele é do Acre, ele é um grupo deixa eu achar aqui de novo, para achar o grupo dele, que ele vive, né? O grupo que ele vive, Kaxinawá. O José Mateus é do grupo Kaxinawá. Ele fez um calendário diferente. Ele fez um outro tipo de calendário para mostrar para nós. E aí, o que é pro que de vocês agora? Que vocês façam esse calendário igual o Mateus fez, que peçam para a mamãe ou para o papai ou para a titia, ou pedem ajuda para alguém. Vocês vão fazer também um calendário igual do José Mateus e vão postar no grupo, vão registrar e vão colocar no grupo, tá? Pessoal, isso aqui é para copiar no caderno? Não, é só para fazer. Tem a folha do caderno de artes, eu acho que a Pro não botou 2 folhas sulfite, quem tem em casa pode fazer na folha sulfite. Quem não tem folha sulfite pode pegar o caderno de artes, tá? A professora Sabrina não vai ficar chateada, pode pegar, que depois eu até conversa com ela. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer também igual o Mateus fez, o José Mateus fez, tá? A Pro achou vários vídeos que falam dos índios, bem legais ali no YouTube mesmo, tá? E como é que a Pro fez esse ciclo? A Pro pegou um prato. Eu peguei um prato, né, de sobremesa, coloquei e ficou certinho. Aí, claro, vocês podem pedir para fazer isso. A Pro mediu, algumas ainda não deu certo, ficou mais a Pro pode pedir ajuda para mamãe, para pai e fazer. O que a Pro fez? Tem 12 espacinhos desse aqui. Eu colocar no espaço desse aqui, tá? É um mês. E o que vocês vão fazer? Por exemplo, janeiro, vocês vão desenhar o que representa o janeiro. Mas que ano que é para fazer? O ano de 2020, tá? Vocês vão escrever lá, ano 2020, tá? Não precisa botar o ano de vocês, é o ano do calendário. E o nome de vocês, tá? Vão registrar, vão tirar uma foto e vão mandar para Pro. Pro, é para colar no caderno? Não, é para botar dentro da pastinha, tá? Coloca lá dentro da pastinha, batem a foto, manda para Pro. Então, janeiro, o que vocês fizeram em janeiro? O que a gente comemora em janeiro? Eu já sei o que eu fiz em janeiro deste ano, de 2020. Fevereiro, o que eu tava fazendo no comecinho de fevereiro? Ai, que saudade. Março, o que me marcou em março? Eu tenho algo bem importante em março. Abril, maio, junho, nós estamos aqui em junho, tá? Se tem alguém que
que tem um mês importante aqui para baixo, que acha que é o mês mais importante do ano, pode fazer o desenho ali, tá? Não tem problema. Pessoal, então espero que tenham gostado dessa aula. Deixe seus comentários, deem um joinha, deem um like lá para Pro, tá? Perguntas na terça-feira, tirem suas dúvidas e aguardo as imagens de vocês, ok? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, nossas orientações. Para finalizar nossa aula, então vamos para nossas orientações. Primeira dica: faça as atividades regularmente. O que é regularmente? Todos os dias. Regular, faça um pouquinho uma atividade num dia, amanhã faz mais um pouquinho, no outro faz mais um pouquinho, para não deixar acumular. O que é acumular? Fazer tudo uma vez só, daí fica atrasado com as atividades. Certo, pessoal? Segunda dica, participar das atividades. A Pro sabe que muitos pais estão trabalhando, tá? A Pro também tem ciência disso. Assim, bem poucos têm o privilégio de ficar em casa, tá? Para ajudar nas atividades. Mas eu sei que tem alguns que estão ficando com a tia, com a avó, mas tem que fazer nas atividades. Tem que participar das atividades, enviar as atividades que a Pro pede, assistam um vídeo, porque não precisa enviar todas as fotos. É só quando a Pro pede, eu preciso dessa imagem aqui, eu preciso dessa foto aqui. Então, enviem somente essas fotos que a Pro está pedindo, tá? A Pro quer dizer outra coisa em participar das aulas. Agora, a diretora da escola está pedindo as atividades para a Pro, os alunos que fizeram as atividades, tá? Ela quer saber quem está fazendo as atividades. Então, a Pro vai ter que preencher um papel dizendo que fulano está fazendo, a pessoa está fazendo, o outro está fazendo. Então, eles vão estar ligando para casa quem não está fazendo as atividades, tá, pessoal? Se vocês conhecem algum coleguinha que viu, que a mãe que está conversando pelo grupo, diz para eles fazerem atividade. Terceira dica, enviar os vídeos e fotos na terças e sextas. A Pro já explicou bastante sobre isso, tá? Porque se enviar na segunda e na quarta, vai ficar muitas atividades para você estar enviando junto com as outras atividades. Aí eu tenho que enviar de artes, eu tenho que enviar de educação física, eu tenho que enviar todas as atividades. Então, se programe para enviar nas terças e sextas a da Pro. Quarta dica, tire suas dúvidas. Quando vocês não conseguem fazer atividade, tá? Tirem as dúvidas de vocês, manda mensagenzinha, um áudiozinho para a Pro. Toda terça-feira a Pro está disponível para vocês tirarem todas as dúvidas de vocês para fazer umas atividades bem legais, tá bom? Então, eu desejo para vocês que quinta e última dica, bons estudos. Até a próxima aula. Lembre-se sempre, tamo junto.